Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de dar a minha opinião sobre um filme da Netflix que eu finalmente tive a oportunidade de ver, que é um filme chamado Hypnotic, como não poderia deixar de ser, sobre hipnose. E como não poderia deixar de ser, esse filme retrata a hipnose de uma forma um tanto ou quanto incorreta, pelo menos na maior parte do filme. Para quem não viu, poderá haver aqui alguns spoilers. Vou tentar não falar muito sobre muitas das cenas do filme, mas inevitavelmente vou ter que abordar uma coisinha ou outra. Em primeiro lugar, quando eu vejo hipnose na televisão, a parte de mim que é uma pessoa que está ali para ter algum género de distração, passar um bom tempo, até é capaz de apreciar algumas coisas, não é? Eu sei que aquilo é exagerado, que aquilo é drama, que aquilo é para dar conteúdo, não é? E como eu sei o que é hipnose, ok, eu até sou capaz de me entreter com aquilo. Por outro lado, a minha parte profissional vê que aquilo que não é uma boa representação de hipnose e que depois acaba por gerar mitos e gerar muitas confusões. Este filme, como não poderia deixar de ser, continua no seguimento de hipnose como sendo algo potencialmente nefasto. De uma forma muito resumida, o enredo deste filme é que existe um terapeuta, não consegui, o filme não é claro sobre a sua acreditação, se ele é psicólogo, se ele é psiquiatra, que género de formação ele tem. Sabemos que o mentor dele era um psiquiatra, sim, e que ele faz hipnoterapia. Pronto. E que esta é um bocadinho a parte dos spoilers. Esse homem teve uma perda, perdeu a mulher e ao longo dos anos ele tentou restituir essa perda tentando convencer não é a palavra adequada, obrigar mulheres que fisicamente são muito parecidas com a ex-mulher que morreu, a estarem com elas. Portanto, a voltar a revisitar aquela cena. Portanto, um plot twist muito macabro. E parte disso vocês começam a ver no início do filme. Depois nós temos uma personagem principal, portanto uma mulher que é uma programadora, uma engenheira de software, que acabou por passar por situações traumáticas de vida, que depois ela é convencida, conhece esse terapeuta numa festa de uma amiga, logo por aí nós convívio social de terapeutas, isso, pronto, logo aí começa a cheirar um bocadinho mal em termos profissionais, e essa amiga convence a pessoa a ter sessões com esse hipnoterapeuta, com esse homem, e que a dada altura, como ele vê que essa pessoa fisicamente é parecida com a mulher que ele perdeu, não é? Começa então a convencê-la a fazer sessões de hipnose para ajudar as suas questões, não é? Portanto, ele ali tenta dar um pre-frame da eficácia da hipnose, da ajuda da hipnose. E depois a forma como ele introduz a hipnose é algo que eu diria que é bastante surreal.
não é? Como ele tem luzes que começam ali a acender e a desligar a uma alta velocidade, portanto ali como se fossem flash holofotes que piscam pum, bom, 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 bom. Portanto ele faz ele retira a luz natural e a pessoa deitada no sofá e começar portanto, e sugestões de aprofundamento, como se estivesse a afundar no sofá. Logo aí tem a primeira crítica, não é? Que embora o objetivo ali seja focar a atenção da pessoa em algo, neste caso de luzes, isso dificilmente poderia ser assim, ainda por mais em casos de epilepsia. Por exemplo, pessoas que tenham epilepsia, aquilo despoleta um ataque, aquilo não vai ajudar a pessoa a focar-se e entrar no estado de hipnose. Eu até diria que para pessoas que não tenham epilepsia, levarem ali com luzes fortes a pescar, que fosse mais incomodativo do que propriamente ajudasse a focar. A única abordagem que eu conheço que utiliza um pouco essa questão de luz é o MDR, e mesmo assim é um MDR mais atual, porque originalmente o MDR era só compassos de estimulação bilateral, até feita com dedos, mas depois começaram a construir alguns materiais ou alguns aparelhos que possam de facto também fazer essa estimulação bilateral, e com as luzes era um deles. Mas pronto. E depois aí é que começa o problema, que é hipnose como sendo uma forma de controle mental. Portanto, ao longo do filme, aquilo que nós vimos é o sujeito, neste caso, não só a personagem principal do filme, mas também como outras que têm sessões com este hipnoterapeuta, estarem sobre o seu poder, no sentido em que ele as obriga a cometerem atos criminosos, tentarem matar pessoas, tentarem causar acidentes, até inclusivamente estarem então inseridos numa determinada imagem ou cenário que de alguma forma lhes cause um ataque cardíaco e que elas não consigam sair dali. Portanto, todo o curso do filme este hipnoterapeuta é todo poderoso e, portanto, as pessoas estão sob o seu comando. Isto tem a ver com que isto perpetua o mito de hipnose como controle mental, o que é totalmente falso. Portanto, a investigação comprova que hipnose não é uma forma suficiente para convencer alguém, por exemplo, a matar. Isso não é realista. Claro que eu vou ter aqui pessoas que me vão dizer mas houve uma data de projetos e de rumores, etc. E o filme aborda um deles, em que de facto obrigam, e é possível, e não sei o que mais. Por mais que nós possamos distorcer uma realidade ou inserir uma falsa realidade na cabeça das pessoas, continua a haver limites. E até mesmo para a pessoa se permitir ser hipnotizada, as sugestões e a relação têm que fazer sentido para a pessoa. Portanto, não há aqui esta coisa do controle mental. Eu percebo para o drama, para o filme, no entanto, na realidade não é isto que acontece. Tanto que há um determinado conjunto de cenas em que há várias em particulares em que
a personagem principal tenta fugir do hipnoterapeuta e basicamente ele só precisa dizer o nome dele e dizer para, dorme, congela ou fica, qualquer coisa, e a personagem faz exatamente aquilo que ele diz e parece que não tem absolutamente controle nenhum. Aquilo, fica ali, freeze. Isto não acontece. Não é? Seria bom. Seria bom, não é? Quanto a minha vida seria muito mais fácil se isso fosse real. Mas não é. E, portanto, o pressuposto deste filme é tudo numa base do hipnoterapeuta que controla as pessoas. E parece que as pessoas, de alguma forma, são fracas no sentido em que não conseguem fazer frente, não conseguem não recusar a estas sugestões. Aliás, e isto é um spoiler, infelizmente vou ter que dizer isto, portanto, depois se virem o filme vocês vão reparar que a única forma da personagem principal conseguir de alguma maneira resistir a sugestões diretas e pós-hipnóticas deste hipnoterapeuta foi quando uma outra pessoa implementou uma sugestão que contraria os comandos desse hipnoterapeuta. Portanto, mais uma vez, ela parece que não tem vontade própria, que não, por si não é forte o suficiente, teve que ser uma outra profissional a contrariar as sugestões deste todo-poderoso hipnoterapeuta. E, portanto, isto é aquilo que acontece. Vê-se aqui hipnose para aproveitamento, portanto, construir aquilo que é, sim, falsas memórias. A dada altura, ele diz, sim, hipnose é utilizada para implementar falsas memórias. Neste caso, ele implementou as memórias da mulher, as memórias dele com a ex-mulher na cabeça desta paciente, de quem ele queria à viva força que ficasse com ele. Portanto, nesse sentido, sim, a criação de falsas memórias, falsos cenários acontece em hipnose, verdade, ou pode acontecer, verdade. Há uma parte aqui que é importante, quando esta personagem vai de facto a alguém credível e que a dada altura lhe diz que hipnose pode ser uma ferramenta muito benéfica, mas que nas mãos erradas pode prejudicar. Isso é um facto, no sentido em que a pessoa que não tenha treino suficiente em hipnose ou que de alguma forma encontre uma maneira de aproveitamento ou de tentar manipular ou de manobrar, se o utilizar para condições nefastas, claro que sim. E aqui estamos, por exemplo, a falar do marketing, estamos a falar de muita coisa que andam para aí. Por exemplo, os grandes gurus da mudança facilmente utilizam padrões hipnóticos e formas de sugestão para tentar aumentar a sua comunicação e aliciar mais pessoas. Isso não significa que todas as pessoas vão responder a isso, mas muitas delas respondem, porque existe aqui um aproveitamento do desespero, da promessa da cura rápida, da promessa da cura definitiva, o que de alguma forma também acaba por ser um pouco esta imagem também do filme, que o filme passa, que é a hipnose como sendo a ferramenta que resolve tudo. E aí, sim, claro, essa profissional tem razão. Nas mãos adequadas, a hipnose pode de facto causar danos. E quem diz hipnose diz qualquer outra abordagem ou até mesmo modelos de psicoterapia. O profissional que não seja bem treinado numa determinada abordagem pode fazer pior do que melhor,
E, de facto, há muitos colegas que utilizam estas estratégias para aproveitamento. Não vamos aqui dizer que este mundo é um mundo cor-de-rosa e que ninguém se aproveita. Ao contrário. Finalmente, uma outra ideia do filme, e isto bate sempre, que é quando se fala na programação de pessoas para matarem alguém, para seguirem comandos, para de alguma forma ter esta vida, não é? Porque uma coisa também que se vê ao longo do filme é que quando estas personagens cometem estes atos, depois há uma amnésia, que não se lembram de nada, não é? E isto vem com aquela ideia das teorias da conspiração, de que a hipnose era utilizada por projetos ultra secretos e pelos Estados Unidos e pela Rússia e pela não sei mais. Pronto. E a dada altura o filme aborda ou recita aquele que talvez é o mais conhecido, que é o projeto MK Ultra da CIA, portanto, dos Estados Unidos. Ok, então vamos abordar isso. De facto, esse projeto MK Ultra utilizou a hipnose. A pessoa que esteve associada a esse projeto foi o Dr. Martin Horn, que era psiquiatra e psicoterapeuta. Foi um dos grandes investigadores na área da hipnose, e o Dr. Horn participou no programa, e o objetivo da utilização da hipnose e da investigação da hipnose era no sentido de melhorar a aprendizagem dos agentes, portanto, no fundo, para torná-los mais focados, para fazerem com que as suas capacidades de memória fossem melhores, portanto, no fundo, para eles estarem mais preparados para agir rapidamente e reterem um maior número de informação possível. Desde alguns anos para cá, algumas das informações desse projeto MK Ultra tornaram-se públicas. Antes eram secretas, mas depois já não me lembro em que direção, em que presidência dos Estados Unidos essas informações vieram cá para fora. E se esta ideia de transformar pessoas em agentes escondidos, em manipular e tortura, blá blá blá, existem outras formas mais eficazes de o fazer para além da hipnose. Portanto, claro que quando vamos criar um filme desta natureza, em que a hipnose é utilizada para controlar pessoas, vamos citar aquilo que é as teorias da conspiração, algo que de facto utilizou a hipnose, neste caso o projeto MK Ultra, mas cujo objetivo não foi esse. Portanto, mais uma vez, parece que existe, ou que continua a existir, uma má utilização destas abordagens na criação de filmes, de livros, de tudo mais. Okay. Eu compreendo que isto seja um apelativo para o drama, para a ação, para o entretenimento. Mais uma vez, do ponto de vista da pessoa que está a ver o filme, eu consigo apreciá-lo, ser entretido pelo filme, porque eu estou à vontade, porque eu sei o que é a hipnose realmente. Por outro lado, numa perspectiva profissional, não é? Este tipo de conteúdo só vem destruir ou manchar a imagem de hipnose. E para mim, o mais assustador é quando algumas pessoas do mundo da hipnose, pessoas que não estão ligadas à academia nem ao ponto de investigação, vêm glorificar e dizer: sim senhor, isto é possível,
isto retrata muito bem, etc. Não. Não. Quer dizer, sobre o ponto de vista de entretenimento, talvez. Aquela imagem do hipnotista de palco que dá uma sugestão e que a pessoa responde imediatamente e que espeta um bolo na cara, claro, para isso é fácil, não é? Para uma pessoa que adora o trabalho do Darren Brown e que viu aquele programa de televisão em que ele supostamente programa alguém para matar um ator, claro. Agora, do ponto de vista pessoal, isso não é. Do ponto de vista da investigação, não é realista. Portanto, se vocês quiserem ver o filme, o Hypnotic, como é aquele de entretenimento, vejam. Obviamente eu vi. Agora, antes de fazerem o vosso julgamento ou tecerem as vossas opiniões sobre a hipnose, vão investigar, vão ler aquilo que os artigos científicos e que as publicações científicas dizem sobre a hipnose, perguntem a pessoas profissionais da área sobre o filme, sobre se realmente aquilo é possível ou não, antes de pensarem que de facto aquilo é tal como é. Okay? Mais uma vez, um filme que entretém, mas que do ponto de vista de teórico e prático de hipnose está, mais uma vez, está totalmente ao lado. E assim fica a minha opinião sobre o Hypnotic. Obrigado por estarem aí desse lado. Subscrevam o canal se gostarem destes temas, se vocês se identificarem com algumas destas minhas opiniões, das minhas perspectivas. Quanto a mim, resta-me agradecer-vos o tempo que despenderam a estar aí desse lado. Espero que estejam bem e que continuem bem. E vemo-nos então num próximo vídeo.